E aí, gente, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com mais uma mensagem. Bom, na mensagem de hoje vai ser mais uma conversa, um bate-papo a respeito de um tema que é como voltar se eu não tenho forças. Bom, com toda certeza, na sua jornada com Cristo, ao longo da sua jornada com Cristo, você desfrutou de grandes coisas nele. Experimentou uma felicidade que você nunca antes tinha experimentado, você desfrutou de uma paz que excede todo o entendimento e de um prazer que você antes nunca tinha experimentado. Só que, em um determinado dia, tudo mudou. Você cometeu um erro ou uma sequência de erros graves e aí seu relacionamento com ele esfriou. Só que esses dias marcaram muito você. E o que antes era uma experiência real e palpável se tornou apenas uma boa memória, uma boa lembrança. Esse talvez seja você que está assistindo esse vídeo. E esse um dia fui eu, quando estive fora da presença dele. Você com certeza está querendo voltar para os braços do Senhor e vivenciar aquilo que você viveu antes com ele. Reviver aqueles momentos. Só que você nesse momento se encontra sem forças e sem vontade, sem ânimo e sempre levantando perguntas do tipo: como que eu vou voltar para a presença dele, estando eu nesse estado? Como que eu vou voltar para a presença dele se eu sei que eu vou errar de novo? Como posso voltar para a presença dele como se nada tivesse acontecido? Se você se encontra assim nesse momento, fique até o final do vídeo. E caso não seja a sua situação, fique também até o final do vídeo, porque com certeza você vai ser edificado e vai abençoar e ajudar outra pessoa que está passando por isso. Bom, eu quero que você abra comigo lá em Salmo 139 e nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Então, vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O início desse salmo é simplesmente maravilhoso. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar e sabe todos os meus caminhos. É muito belo e muito incrível ver o quanto Deus, mesmo sendo o Criador do universo, mesmo sendo o Criador de todas as coisas que nela há, ainda se preocupa e nos ama. Mesmo sabendo de todos os nossos erros e acertos, dos pecados que já cometemos e dos pecados que vamos cometer. Ele sabe de tudo e ainda assim decide nos amar e exercer sua grandiosa misericórdia, que se renova, inclusive, todos os dias. E isso é o mais incrível em Deus, porque apesar dos nossos erros, Ele nunca é pego de surpresa. Pelo contrário, Ele já sabe de todos eles. E Ele é sempre o mais interessado em reatar o nosso relacionamento, em exercer misericórdia e amor sobre nós. A grande questão é que quando nós nos encontramos nesse lugar, esse lugar que é distante da presença do Senhor, tudo que nós queremos fazer é fugir, ou por medo ou por vergonha. Nós não queremos estar na presença dele por medo de um castigo que a gente espera receber. E também nós não desejamos ficar diante dele porque nós sabemos que o que fizemos é errado. E isso nos torna sujo e nos traz vergonha de estar diante dele, que é perfeito. O problema de tentarmos fugir da presença do Senhor é que nós não vamos conseguir. Como diz lá no versículo 7, do 7 ao 10, que fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu coloco minha cama no mais alto monte, lá estás. Se eu coloco minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. É impossível fugir de Deus. A gente pode até tentar fugir dele, mas a presença dele sempre nos rodeia, por detrás e por diante. Nós muitas das vezes achamos que Deus é que nem o ser humano.
Porque quando o ser humano é ofendido, ele às vezes demora muito para perdoar. Ou às vezes nem perdoa. E às vezes a gente acha que o nosso pecado é maior do que a misericórdia e do que o perdão de Deus. E a gente acha que Deus ele vai demorar ou nem vai querer nos perdoar pelo pecado que nós cometemos. Só que não é assim que funciona. Deus ele é rico em misericórdia, está sempre de braços abertos para nos receber de volta. E ele sempre cria situações para a gente sentir aquela saudade de casa. Da casa da qual nós nunca deveríamos ter saído. E é impressionante que toda pessoa que já experimentou desse relacionamento com Cristo sente saudade. Sente muita saudade de um tempo onde ele desfrutava de uma bondade, de uma misericórdia que não tinha fim. Onde desfrutava de uma paz mesmo quando tudo estava dando errado. Tudo estava um caos e a pessoa ainda se sentia em paz porque sabia que estava com o Senhor. E desfrutando da plenitude de alegria que há na presença dele e nas delícias perpétuas que há em sua destra, como diz lá no Salmo 16:11. Você sente saudade. A grande questão é que muitos querem voltar para a presença dele, sentem saudade dessa presença. Mas são poucos aqueles que abrem mão daquilo que os tirou da presença dele. Enquanto nós não tomarmos uma atitude radical com relação ao pecado, e não cortarmos esse mal pela raiz, nós nunca teremos força para voltar para a presença dele. Porque esse é o poder do pecado. O salário do pecado, como diz a palavra de Deus, o salário dele é a morte. O pecado ele faz com que nós erremos o alvo. O nosso alvo é Cristo. Só que o pecado é aquilo que nos tira da vontade de Cristo, tira da vontade de Deus, nos separa. Se Deus está indo para essa direção, o pecado faz com que nós voltemos para uma direção completamente oposta. Entende? E sempre é como se fosse amarras que tornam a nossa vida pesada. E sempre quando a gente tenta ir sem antes nos desprender, a gente não consegue, porque a gente não tem força. O pecado tira as nossas forças. E eu sei que o seu medo de voltar para a presença dele, muitas das vezes pode estar atribuído e associado com o medo de errar novamente e pecar de novo. Com pensamentos do tipo, como que eu vou voltar? Se eu voltar, eu sei que eu vou errar de novo. Se eu voltar, eu sei que eu vou cometer o mesmo pecado. Então, do que adianta eu voltar? Se eu vou voltar e vou me frustrar. Melhor nem voltar e permanecer aqui. Estou ruim mesmo, não tenho salvação, não tenho jeito. E esse é o pensamento típico do inferno, porque ele sempre tenta nos atacar na mente. Só que a questão é que você só vai voltar a cometer o mesmo erro de novo, o mesmo pecado de novo, se você não cortar a raiz do problema. Muitas vezes você se arrepende diante do Senhor, pede perdão diante da presença dele, só que você não corta a raiz do problema. E tem muitas possibilidades do que pode ser essa raiz. Às vezes, essa raiz desse problema pode ser um relacionamento. Você está lá, se arrepende diante da presença do Senhor, pede para voltar aos braços do Pai. Só que o seu relacionamento com uma determinada pessoa, com um determinado rapaz ou moça, está te conduzindo a se distanciar dele. Então, você está se arrependendo diante da presença do Senhor, só que você não está cortando a raiz do problema, que é um relacionamento que está fora da vontade de Deus. Então, o que você deve fazer? Acabar, finalizar. Sabe? Deus não compartilha lugar no coração. Se você está deixando coisas entrarem dentro da sua vida que está te distanciando dele, você nunca vai conseguir ter forças para voltar para ele enquanto você não se livrar disso. Você entende isso? Às vezes pode ser uma série da Netflix, que tem às vezes cenas erradas, que te conduzem a olhar de maneira imprópria, a pensar e te conduzir e te fazer pensar de maneira muito errada, e pode te influenciar muito, e aí você vai e pesquisa sites que não devem, pesquisa sites que são inapropriados e cai naquele pecado de novo. Às vezes pode até ser um vídeo no YouTube. Você sempre fica vendo aqueles vídeos que não edificam nada, que sempre trazem assuntos de cunho sexual, ou às vezes de cunho pecaminoso, de bebida, sabe, N situações. E aquilo aos poucos, vendo várias vezes, vai te influenciando a fazer aquilo, ou te influenciando a querer experimentar daquilo. Você consegue entender que às vezes tem raízes que são explícitas, tipo um relacionamento fora da vontade de Deus, e às vezes coisas bem sutis, como um vídeo no YouTube, séries, redes sociais. Você consegue ver que tem coisas que são
fáceis de visualizar e tipo, opa, isso daqui tá errado. Tem coisas sutis que você fala, tem nada a ver. Só que aí que tá o grande problema. Enquanto nós não nos livrarmos dessas raízes, nós não vamos conseguir sair do pecado. E eu sei que é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil, é bem difícil. Só que você precisa tomar uma atitude radical, para que você possa reatar esse relacionamento perdido. Mas olha que interessante, vamos voltar para Salmo 139, mas agora vamos ler os últimos 2 versículos. Espera lá. Sonda-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós sabemos que nós devemos tomar uma decisão e um posicionamento diante do pecado. Mas isso não significa que nós devemos fazer isso sozinho. Você vê o salmista, Davi, falando: sonda-me, Senhor, conhece o meu coração e os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Guia-me. O Senhor nos guiando para o caminho eterno. Então a grande questão é que nós tomamos a decisão, só que essa decisão não é tomada sozinha. Porque se fosse depender apenas de nós nunca iríamos conseguir sair do pecado. E se conseguíssemos sair do pecado sem a ação de Deus, não precisaria do sacrifício de Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e derramou graça sobre nós para nos lavar de todo o pecado e nos capacitar a viver uma vida longe do pecado. Entende? Quando nós nos sujeitamos a Deus e pedimos a sua ajuda, Ele nos ajuda. Só que é óbvio que dentro dessa ajuda nós precisamos tomar um posicionamento coerente com a direção que Ele nos dá. Eu acho maravilhoso a passagem lá em Tiago 4,17, que fala: sujeitai-vos a Deus. E depois continua: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem uma ordem. Primeiro, se sujeite a Deus. Sujeite a sua vontade, a sua presença, a sua palavra. E depois, vem, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente ignora essa parte e fica só com resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que não é assim que funciona. Primeiro nós precisamos nos submeter a ele e nos alimentarmos dele. Porque a partir do momento que nós nos submetemos à vontade de Deus, nós temos forças para resistir a Satanás e ele fugir de nós. Com isso fica fácil entender e compreender que não é na força do nosso braço que nós vamos voltar a Deus, voltar para a presença dele. E sim, nos submetendo à vontade dele e ele nos alimentando e vindo com sua graça poderosa para nos capacitar a viver uma vida sem pecado, a viver uma vida debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês conseguem entender isso? E eu sei que você sente muita saudade. E eu sei que você sente saudade dos tempos onde tudo era mais tranquilo com o Senhor. E às vezes nem era tranquilo na maneira externa. Às vezes o externo, tipo, as suas situações, o momento que você está vivendo, provavelmente era um caos. Mas você conseguia sentir paz, se sentir feliz, apesar das situações externas. Bom, e é isso por esse vídeo. A mensagem que eu quero deixar para vocês, e que foi algo que o Senhor colocou no meu coração, é que não fique de fora. Está na hora de voltar para casa, meu filho.